sua Bíblia, para você ter certeza que ela está na Bíblia. E não foi a gente que criou, não. Está na sua Bíblia. A minha versão é a versão ARA. Se você for abrir o aplicativo, é ARA. Ou se você tiver com a Bíblia física, por favor, abra em 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está lá para o finalzinho das cartas de Paulo. Um pouco antes de Pedro, Tiago e João no barquinho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Todo mundo achou? Quem não achou, fala misericórdia. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Timóteo era um discípulo de Paulo, né? E ele deixou 2 cartas orientando Timóteo. Todo mundo podemos? Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então você viu aí na sua Bíblia que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela tem alguns caminhos. Ela ensina, ela repreende, ela corrige. Você viu aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus para derramar somente amor. Você leu isso aqui? Ela corrige, ela ensina. O ensino é em amor. E tem um fim, para que todo homem de Deus, e aqui cabe mulher também, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, vamos orar para que... Esse não é o texto, tá? Que eu vou pregar. Esse aqui é o texto só para você saber que nós vamos falar da palavra de Deus. Então, esquece a Solange, que tá bonita, chique hoje, toda vestida de mocinha, toda combinando. Esquece, e é a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar abaixo da cabeça, que eu quero orar especificamente por isso. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te amamos. Queremos dizer que só o Senhor é Deus. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelo teu amor que é tão grande, tão perfeito, que o Senhor deixou a tua palavra para que nós pudéssemos conhecer o Senhor. A tua palavra revela o Senhor. A tua palavra nos corrige, nos ensina, nos cura. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Deus, é o Senhor que vai falar aqui. Se não for o Senhor que vai falar, Pai, me tira deste altar neste momento, porque eu não quero vir aqui se a tua presença não estiver comigo, se não for o Senhor para falar. Então, Pai, eu te peço que o Senhor abra o ouvido, o entendimento, o coração de cada um de nós, a começar de mim, para que ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar esta manhã. Pai, tira toda a distração, tira todo o cansaço físico, mental, toda preocupação. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, repreende, Senhor, toda ação do mal que queira atrapalhar este culto, que queira trazer cansaço na mente, fazer dormir, que queira tirar a atenção. Em nome de Jesus, que o teu povo saiba que está diante do Deus Todo-Poderoso, cuja palavra tem poder. A palavra do Senhor criou todas as coisas. E nós temos o privilégio de estarmos expostos a esta palavra. Nós estamos expostos a esta palavra e o Senhor estará falando conosco. Dai-nos temor, respeito e reverência em nome de Jesus. Amém. Então, se você puder tirar o som do seu celular e não olhar para ele, não precisa acompanhar a leitura pelo seu celular, que estará sendo colocada na tela, a leitura da Bíblia. Amém? Amém. Quem aqui não é uma pergunta retórica? Tá? Ela vai dar sentido à próxima pergunta. Parece retórica, mas não é. O que é uma pergunta retórica? É aquela que a gente já sabe a resposta, mas vai perguntar assim mesmo. Não é o caso, tá? Eu quero de fato que você responda.
Quem aqui quer ser tocado por Jesus hoje? Beleza? E quantos querem tocar Jesus? Quantos querem tocar Jesus? Como eu disse, desde o começo, Deus veio confirmando, né? No nosso discipulado aqui, na nossa devocional, no ensaio do louvor, o presbítero Binho falou sobre a oração, sobre a adoração ao Senhor ser uma coisa verdadeira, sincera, de coração. Aí a Thaís, na abertura do culto, repetiu a mesma coisa. E nós vamos ler um texto que fala da história de uma mulher que ousou tocar Jesus, um texto muito conhecido, e vamos aprender com ela como nós também conseguimos tocar Jesus. Por isso que eu disse que Deus foi só confirmando. O tema dessa mensagem é: você já tocou Jesus? Será que na nossa caminhada com Cristo nós já tocamos Jesus? É uma pergunta para se fazer. Então vamos ler esse texto que você já sabe, é bem conhecido, mas a gente vai olhar ele hoje com uma outra perspectiva. Está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 ao 45. Lucas 8, 43 ao 45, o Antônio vai colocar aqui. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres ou recursos, veio por trás dele, do Senhor Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Nesse texto aqui, quando está no Evangelho de Mateus, Mateus diz: porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Versículo 45, mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Primeiro eu quero contextualizar, eu sei que muitos conhecem já, mas eu tenho sempre alguém que é novo na fé e não conhece, o cenário exato dessa mulher. Ela tinha uma hemorragia que durou por 12 anos. Quando você vai no texto de Levítico, capítulo 12, a partir do versículo 25, ele conta a história dessa mulher, não dessa mulher, mas ele traz ali as leis que devem ser aplicadas em casos como o dessa mulher. Ele fala que quando a mulher, no seu sangramento mensal, passa muito tempo, ela deve ser excluída da sociedade. O tempo, enquanto ela estiver sangrando, ela não pode sentar nos lugares, ela não pode tocar em pessoas, ela é excluída totalmente, até que ela fique curada. E quando ela for curada, ela tem que passar por um cerimonial de limpeza e leva-se 1 ano ainda para ela começar a ser inserida à sociedade. Tudo bem até aqui? Era a realidade dessa mulher. E ela já tinha gasto, como nós vimos aqui, todo o recurso dela. Então ela estava fora da sociedade, humilhada, solitária, sozinha, envergonhada, porque carregava como se fosse uma maldição sobre ela. Não tinha mais como se tratar, não tinha esperança, porque os recursos dela já tinham ido embora. Mas ela aproveitou uma oportunidade e soube que Jesus estava ali curando. Ela ousou, porque se ela fosse pega no meio da multidão, ela era apedrejada, porque ela não podia estar em sociedade, muito menos tocar alguém. Agora você pensa, tinha uma multidão. Quais as chances dela andar lindamente ali e não tocar em alguém? Ela ia esbarrar em várias pessoas. Então, ela achou uma forma de tocar Jesus, mas ela disse: se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, só na barra, assim, sabe, do vestido, eu serei curada. Então, uma grande fé, que ela entendeu que não precisava nem chegar ali em Jesus, ela podia só tocar na orla dele e
Conforme ela creu, assim aconteceu. Mas veja que, quando Jesus pergunta quem me tocou, o texto diz que, como ninguém assumiu, e aí depois Pedro diz, tantas pessoas estão lhe tocando. Então, o que a gente pode entender aqui? Jesus estava andando e tinha uma multidão. Todo mundo, pensa você tentando andar aqui, sair e chegar em algum lugar, porque Jesus estava indo fazer um outro milagre. Ele ia curar a filha de Jairo. E no caminho o povo continuou, foi seguindo. E aí todo mundo sabia que ele curava, então todo mundo queria esbarrar nele de algum jeito. Então ele estava assim, espremido, né, entre a multidão. Quando ele perguntou, alguém me tocou? E ele tinha sido tocado por muitas pessoas. Tanto que Pedro fala, está todo mundo oprimindo o Senhor, e o Senhor pergunta, quem te tocou? E aí o texto diz que ninguém se apresentou. E todo mundo tinha tocado Jesus. Percebe? Todos tinham tocado Jesus. Tinham tocado nele. Mas ninguém se apresentou. Ninguém teve coragem de falar que foi ele. Mas aí Jesus insistiu. Alguém, especificamente, não foi a multidão, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu o poder. Ela que sabia que tinha sido curada, porque o texto diz que assim que ela o tocou, ela sentiu a cura, ela viu que estava curada, ela se expôs. E aquilo era uma exposição, porque ela tinha que levantar e falar no meio de todo mundo que ela era uma mulher até então impura, imunda. E por que Jesus fez isso? Ele fez questão que ela falasse. Tem muitos milagres de Jesus que ele fala, não fala para ninguém, vai embora, não conta para ninguém. Nesse ele fez questão de parar toda a multidão e falar, alguém específico me tocou. Quem é? É claro que Jesus sabia. Mas ele fez isso para dar a ela não somente a cura física, mas para restituí-la à sociedade. Por quê? Lembra que eu disse que depois, se ela fosse curada naturalmente, ela ainda ia ter que passar por um ano de purificação. Jesus a livrou de tudo isso, ela pode ser inserida imediatamente na sociedade. E mais, Jesus a chamou de filha. É a única mulher na Bíblia que Jesus chama de filha. Então, alguém que saiu de uma extrema humilhação, de 12 anos de humilhação, agora, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, a chama de filha. Os homens a chamavam de imunda. Jesus a chamou de filha. Isso é um impacto muito grande na vida de uma pessoa. Mas lembre-se que a multidão negou que tinha tocado. Então, o que não, a gente vai se aprofundar em outra parte, que é o que tem a ver com o que o presbítero e a Thaís falou, mas não tem como a gente passar por esse texto e não destacar algumas coisas que essa mulher levou com ela, que é o que traz nesse milagre. Primeiro, a fé. Né, a fé dessa mulher, que ela entendeu que se tocasse nas vestes de Jesus, ela já estaria curada. Depois a ousadia, algo que foi dito aqui também no começo do culto. A Bíblia diz que Deus nos dá um espírito de ousadia. E a fé, ela precisa ter movimento. Eu não posso só crer e falar, Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. E às vezes fala assim, quem precisa de cura vem aqui na frente, a pessoa não consegue vir nem na frente. Só fica que Jesus vai me curar. A fé precisa ter ousadia. Lembra que ela antes gastou todos os recursos. Ela esgotou as possibilidades. O que era possível, ela fez. Jesus agiu no impossível. Então, se você tem recursos, se tem médicos, ore, peça a Deus a cura, mas faça a sua parte. Quando Jesus quiser e achar que tem que te curar, ele fará o impossível. Então, tenha ousadia, fé com movimento. Você tem que se mover, que foi o que ela fez. Ela se moveu. Ela, para ter tocado as vestes de Jesus sem tocar em pessoas, certamente os teólogos dizem isso, estudam isso, ela teve que ir pelo chão, por baixo, para não tocar em ninguém. Não ser vista, ela só queria tocar na orla dele. Então, ela teve ousadia, ela não se preocupou com a multidão, ela teve ação, ela tomou uma decisão e agiu. Ela não ficou pensando, será que eu só tocasse a veste dele, já seria curada, mas como que eu vou fazer isso com aquela multidão? Vão me matar. Ela pensou e agiu. Ela entendeu, se eu tocar a veste dele, eu vou ser curada. Mas tem uma multidão, eu vou lá tocar. Eu decidi e eu vou. Eu tenho ação e vou lá e faço. Então,
Algo para você refletir é, será que você não está no meio da multidão em todos os cultos e por isso você ainda não tocou Jesus? Você está lá no meio da multidão, a pregação está rolando, você está lá pensando nos seus problemas, pensando, mas como vai ser? Está sendo dito daqui, olha, Deus está aqui, vai te curar, e você como? Tem tantos anos que eu sangro dessa ferida, como? Eu já fiz de tudo para tentar perdoar, eu já fui atrás, mas não consigo, eu já perdoei, mas continuo com mágoa. Quantos anos você está sangrando? Quanto tempo tem durado a tua hemorragia emocional e espiritual? E você está no meio da multidão. Jesus está falando, Deus está falando, e você está no como. Como eu vou fazer? Não tem jeito, não tem como resolver. Tem tanta gente, eu já falei, mas a minha família toda é contra mim. Como que eu faço para voltar? A minha família toda é contra mim. Haja. Fala, Senhor, eu vou fazer a minha parte. O que não couber a mim, Deus vai fazer. Mas como? O como é com Ele. Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele é um Deus de milagres, de impossível. E aí entra também a humildade dessa mulher e o quebrantamento dela. O texto diz que quando Jesus pergunta, insiste, ela se levanta trêmula e fala e testemunha e conta a história dela. Ela teve que expor para todo mundo a história dela. Então ali ela se humilhou, se quebrantou, falou tremendo o que tinha acontecido com ela e a cura que ela recebeu assim que tocou Jesus. Fez uma confissão sincera. Ela levantou e falou, fui eu que toquei. Por causa disso, disso e disso. Ela foi sincera, ela foi quebrantada, ela foi humilde. Então, isso tudo são formas da gente tocar Jesus. Vou repetir os passos, ó. Fé, ousadia, ação, humildade, quebrantamento, sinceridade, confissão. Tudo isso ela teve para tocar Jesus. Mas aonde eu quero aprofundar é a primeira coisa que eu li esse texto, eu estava fazendo o devocional e li esse texto, e até porque eu estou estudando com as pessoas que eu tenho discipulado, a gente está estudando os milagres de Jesus para conhecer Jesus, né? Conhecer como ele age de formas diferenciadas. Então, eu estava estudando esse texto, e de tantas vezes que eu já li, tantas pregações que ouvimos, o que me tocou, o que me ressaltou e fiquei refletindo durante a semana, que foi o contexto de hoje, desde a abertura do culto, é a oração. Foi o que a irmã Thaís falou sobre a oração sincera. Eu fui refletir como tocar Jesus. Eu fiquei perguntando isso, Deus, aquela mulher tocou o Senhor de forma que ele sentiu. Ele foi tocado. Não foi ela que foi tocada, ele foi tocado e ele sentiu. Como eu posso tocar o Senhor de forma que saia poder do Senhor sobre a minha vida? Porque foi o que aconteceu. Ele disse, eu senti que de mim saiu o poder. E quando saiu o poder, ela foi curada. Então, se eu toco Jesus, o poder de Deus é liberado sobre a minha vida. E eu perguntei, Senhor, como que eu posso tocar? Como que a gente pode tocar Jesus? Orando. Mas não é uma oração qualquer, uma oração religiosa. Tem que ser uma oração de quebrantamento. Infelizmente, nas igrejas, as igrejas hoje, tem muita religiosidade. Aquele irmão que vem para o culto, assiste o culto, vai embora, não muda nada, não transforma nada, faz um devocional lá mais ou menos, faz uma oração mais ou menos. E a oração religiosa te torna um fariseu. E te tornando um fariseu, você se torna um julgador, que se acha santo e fica julgando o pecado dos outros. E como é a oração religiosa? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai caber bem para você. A Bíblia diz que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem, devemos orar pelos nossos inimigos, certo? Certo. Aí eu entendo isso. Aí eu tenho alguém na minha vida que me perturba, que está no meu encalço, que eu tenho sérios problemas com essa pessoa, eu tenho que orar por ela, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar por ela. Eu entendi. Aí eu vou lá e faço isso só por obediência. Então eu oro, Deus, vamos pegar um nome fictício aqui, o Antônio. Senhor, o Senhor diz para orar pelos meus inimigos, eu estou aqui orando pelo Antônio, o Senhor tem misericórdia da vida dele, amém. Esta oração você acha que tocou Jesus? Faltou pelo menos compaixão na sua oração. Quando Jesus estava na cruz,
e diante das pessoas que o colocaram naquela cruz, ele orou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Compaixão. Esta oração tocou o coração do Pai. Ele estava orando pelos inimigos e perseguidores e assassinos dele. Ele pediu: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí, quando a gente vai orar por alguém que está nos perseguindo, nos enchendo paciência, alguém que a gente precisa perdoar, a gente fala: Deus abençoe fulano porque eu estou sendo religioso. Se eu fizer tudo o que Deus mandar, está tudo certo. Então eu tenho que orar pelo Antônio. Mas a tua oração não tocou o coração de Jesus. Ele está vendo que você está sendo religioso. E ele fala contra o religioso. A religiosidade tem que sair do meio do povo de Deus em nome de Jesus. Deus não vem buscar religiosos. Deus vem buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Religiosidade é algo do maligno que ele infiltrou dentro das igrejas. Então você faz um devocional, faz uma oração e tá tudo certo. Isso é religiosidade. Você precisa tocar o coração de Jesus. Então, quando você vai orar por alguém, a gente que trabalha com liderança recebe muitos pedidos de oração. E são muitos mesmo, pedidos gravíssimos, até pedidos bem simples. Claro que quando a gente está num culto de intercessão, a gente vai interceder, não tem como falar nome por nome, se dedicar, mas quando você vai para o seu secreto e você se comprometeu, a pessoa falou: ore por mim por essa e essa causa, você falou: vou orar por você. Aí você chega lá, ora por você 2 horas, pedindo, e aí lembra: a irmã Lucy pediu para orar pela saúde dela. Você fala: Deus, tu sabes dos problemas da irmã Lucy, vai até ela, Senhor, estende tuas mãos, ela cura tua filha em nome de Jesus, amém. Mas então, Senhor, meu filho, minha casa, essa oração tocou o coração de Jesus? Porque você tem que chorar com os que choram. Chorar com os que choram. Quando Jesus chegou lá para ressuscitar Lázaro, as pessoas estavam chorando. O que Jesus fez? Chorou. Chorai com os que choram. Então, quando você está orando por alguém, você precisa tocar o coração de Deus. Você precisa tomar aquela dor para si, ter aquela compaixão, aquela misericórdia e falar: Senhor, tem misericórdia dessa vida. Olha, ele fez isso, mas tem misericórdia, ele não sabe o que faz. Ele não sabe. Porque aquele povo que crucificou Jesus, eles não conseguiam entender que ele era de fato o rei dos judeus, o filho de Deus. Não conseguiram entender. Tanto que depois, nas cartas dos apóstolos, nos atos dos apóstolos e nas cartas, eles vêm repetindo: aquele que você fez, Pedro fala, Paulo fala, aqueles que vocês crucificaram e tal, Estevão fala, e foi apedrejado por isso. Aquele era o Salvador, porque eles não entenderam, continuam não entendendo até hoje. Então, eles realmente não sabiam. E aí a pessoa que está fazendo mal para você, se ela soubesse o preço que ela vai pagar por estar injustamente ferindo, magoando um servo de Deus, um filho de Deus, ela não faria isso. Então, você que já entendeu, que está salvo, que conhece a Jesus, que sabe que precisa amar, precisa fazer como Jesus: Senhor, tem misericórdia dessa vida que está me perseguindo, que está me fazendo esse mal. Ela não sabe o que está fazendo. Que ela encontre o teu amor. Que o Senhor derrame o amor sobre a vida dela. Alcança, Senhor, essa vida. Tem misericórdia. Chore, se quebrante, se humilhe e fala: Senhor, tem misericórdia dessa vida. Olha, Senhor, o que ela está fazendo com a vida dela. Se o Senhor não estender as mãos, se o Senhor não tiver misericórdia, ela vai morrer, ela vai para a perdição. Senhor, estende as tuas mãos, como um dia o Senhor me encontrou, encontra essa pessoa. Você tem que orar com quebrantamento, com verdade, com entrega. Não dá para fazer oração superficial: Senhor, abençoa fulano, ciclano. A oração que toca Jesus é quando o seu coração está inteiro naquela oração. O coração inteiro, completamente, você deseja aquilo. Quando você ora por um filho que está na UTI, principalmente se for uma criança, você fala: Deus, ajuda meu filho, abençoa meu filho. É essa a tua oração? Você vai prantear, você vai orar de madrugada, não vai?
vai prantear, vai orar de madrugada, vai pedir oração para todo mundo e vai chorar no leito daquele hospital, orando, clamando a Deus. Mas é com essa mesma oração que você tem que orar pelo teu inimigo, pelo teu irmão. Por qualquer oração, qualquer causa você precisa orar. Nós precisamos orar pelo mundo que está gemendo. Jesus está às portas, eles estão perecendo. Nós temos que clamar de verdade, pedir: Senhor, tem misericórdia. Levanta pessoas, desperta a igreja para pregar o evangelho, para chegar nessas vidas. Senhor, desperta a igreja. Essas vidas precisam ser salvas, precisam conhecer o Senhor. Jesus está às portas. Você precisa se incomodar. Sabe, o amor de Deus nos constrange. Você precisa ser constrangido de: eu estou aqui, estou salvo, estou garantido. Quando a igreja começar na perseguição, quando vier o anticristo, eu já nem estarei aqui, estarei na glória. Mas esse povo todo que eu conheço, os meus vizinhos, meus familiares, o povo que eu não conheço, o povo de outros países, eles não sabem disso e vão perecer. Você tem que sentir isso. O cristão que ama Jesus, ama vidas. Jesus disse para Pedro: tu me amas? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Perguntou 3 vezes e deu a mesma ordem. Se você ama Jesus, você tem que amar vidas. Sobretudo aquelas que estão na perdição. Porque você já está salvo. Mas você não foi salvo para ficar garantido aqui na sua salvação e não fazer nada. Você foi salvo para reconciliar o homem com Deus. Você foi salvo e recebeu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos reconciliadores do homem com Deus. Então a sua oração precisa carregar essa compaixão, para que você toque Jesus. Existem orações como essa que eu falei, quando a gente ora pelo nosso inimigo. O apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 4, no versículo 3, que a gente pede e não recebe, porque nós pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos prazeres. Por outro lado, Davi nos deu o caminho para tocar o coração de Deus. Abra aí em Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Esse salmo é quando Davi está pedindo perdão, confessando o pecado dele de adultério. E ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido. Compungido quer dizer que manifesta pesar ou arrependimento. E contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, Davi está dizendo que se você tiver uma oração com o coração quebrantado, cheio de arrependimento, Deus não despreza a sua oração, ou seja, você toca o coração de Deus. Essa é a oração que toca o coração de Deus. A gente viu domingo passado aqui um grande mover de Deus, e às vezes a gente fica mal acostumado, pensando: todo domingo, né, eu quero mais. É maravilhoso sentir a presença de Deus. Não tem palavras para expressar. Sentir o toque do Senhor, não tem como expressar. Mas Deus age de tantas maneiras, e às vezes, assim, num culto silencioso como esse culto hoje eu entendo que é um abraço de Deus. E o nosso primeiro louvor foi: abraça-me. Eu entendo que esse culto hoje Deus está falando: eu quero que você me toque. Eu quero ser tocado por você. A gente vem pedindo para Deus derramar: Senhor, derrama, Senhor, toca, faz, cura. Hoje a gente tem que fazer o contrário. Hoje nós vamos desejar tocar o Senhor. E Deus é tão generoso que ao tocá-lo, Ele habilita o poder dele sobre a sua vida. E o que quer que você esteja necessitado, Deus vai atender, porque você o tocou. Então aprenda a desejar tocar o Senhor, a não somente orar pedindo para que Ele toque você, mas para você
tocar o Senhor. Então, para concluir, repetindo, nós precisamos de fé, ousadia, ação, humildade, quebrantamento, sinceridade e confissão. Nem todos tocam Jesus. Uma multidão o espremia no meio do povo, todos tocavam nele, mas só aquela mulher o tocou verdadeiramente. Como eu disse, às vezes a gente está no culto, está levantando a mão, está chorando, está clamando, mas não estamos tocando Jesus. A gente está aqui no meio da multidão pensando que não vai ser possível, pensando que eu não vou conseguir vencer essa dor, eu não vou conseguir vencer esse trauma, eu não vou conseguir reaver essa relação que foi quebrada, eu não vou conseguir entender que eu não fui desprezado, o homem pode ter me desprezado, a mulher, mas Deus é o meu Pai, o Espírito Santo é meu consolador, é meu amigo. Tantas coisas que passam na nossa cabeça, tantas formas de traumas, tantas feridas, e aí você acaba ficando como aquela multidão. Acha que está tocando Jesus, porque está aqui, está orando, está debaixo da oração aqui, mas você não quebrantou o seu coração.